duro, lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino, só ensina. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula. Antes, vamos fazer uma homenagem à pessoa mais especial da nossa vida, a nossa mãe. Chama sua mãe querida para assistir essa linda música que eu e a professora Yasmin escolhemos para ela. Antes de tudo, dá um abraço apertado nela e diga que você a ama e que você quer sempre ela bem. Assista aí nossa homenagem, mamãe. Feliz Dia das Mães! Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Diga, vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Abra aí seu livro na página 25. Nós iremos estudar, o título é o seguinte: Para descobrir o século. Sabemos que um século tem 100 anos, ok? O nosso século, ele começa a contar a partir do ano 1, que é a partir do ano que Cristo nasceu, porque o nosso calendário, lembra, é o gregoriano, ou calendário cristão, ou seja, a partir do nascimento de Cristo que contamos os dias, os meses e os anos do nosso calendário.
Então, sabemos que começa a contagem do século a partir do ano 1, que é o nascimento de Cristo, né? O primeiro século. E aí vai até o ano 100. Então, fez o primeiro século. O segundo século ele vai começar no ano 101 e vai terminar no ano 200. O terceiro século vai começar no ano 201 e vai terminar no ano 300. E assim sucessivamente os séculos vão passando até chegar no nosso século, que é o século 21, tá bom? Vamos observar agora essa linha do tempo que está aparecendo na tela de vocês. Nós temos um pontinho bem no meio, que se chama ano 1, que é o nascimento de Cristo, ok? Da direita, à direita, certo? À minha direita está os anos, os séculos que se passaram depois do nascimento de Cristo. Então, tem uma siglazinha D.C, quer dizer depois de Cristo, ok? Então, depois de Cristo quer dizer que foi depois do nascimento de Cristo. Toda essa linha colorida que está depois do pontinho roxo aí no meio é depois de Cristo. Então, nós temos o século 1, depois de Cristo, século 2, depois de Cristo, e século 3, depois de Cristo, e assim vai. Chega até o século 21, que é o que estamos vivendo. Agora, à sua esquerda, ok? À sua esquerda, à esquerda da bolinha roxa, que tem ano 1 em cima, à esquerda, nós temos século 1 AC. O que é AC? AC quer dizer antes de Cristo, ou seja, antes do nascimento de Cristo. Então, nós temos o século 1 antes de Cristo, século 2 antes de Cristo, século 3 antes de Cristo. E assim vai até o começo da humanidade, onde Deus fez o homem e a mulher. Eita, tem muito tempo para lá, para trás do nascimento de Cristo, não é? Vamos prestar bem atenção. Então, existe a sigla AC, que quer dizer antes do nascimento de Cristo, antes de Cristo, e a sigla DC, que significa depois de Cristo, ok? Então, nosso calendário, ele conta depois de Cristo, depois que Cristo nasceu. Vou ensinar uma tática, né? Um segredo para vocês. Tem como a gente saber qual é o século de determinado acontecimento? Por exemplo, o assassinato de Júlio César foi no ano 44 AC, o que significa ser antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Então, vamos aprender como descobrir em qual século aconteceu isso, já que eu sei que o ano foi 44. Nós vivemos no ano 2021, do século 21. Mas qual será o século que aconteceu esse assassinato, já que o ano foi 44? Vamos descobrir? Então, turma, eu quis trazer para vocês uma tabela para ensinar essa regrinha. Nós temos aqui nessa tabela unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Prestem bem atenção. Eu peguei o ano 44, que foi o ano que aconteceu, que assassinaram o Júlio César, é muito importante, um personagem muito importante para a história, e coloquei aqui 44. O primeiro 4 é uma unidade, não é? Sempre da direita para a esquerda, ó. 4. O segundo 4 é dezena. Então, o que diz na regra? Para eu cortar tudo que for unidade e dezena. Então, eu vou aqui e corto a minha unidade e minha dezena. O que foi que me sobrou? Tem alguma coisa na minha centena? Não. Unidade e milhar? Não tem nenhum número depois do 4. Então, não me sobrou nada. Então, o que me sobrou? 0. 0, agora vem a regra. Eu vou somar mais 1, que vai ser igual a 1. Então, qual foi o século que Júlio César foi assassinado? Século 1 antes de Cristo, ok? Vamos para mais um exemplo, certo?
Aí, embaixo, eu coloquei 476. 476 foi a queda do Império Romano lá do Ocidente, certo? Professora, qual será o século que aconteceu isso? Eu sei que o ano foi o ano de 476, mas qual século? Vamos descobrir? Vamos. Corte tudo que for dezena e unidade. Então, vou cortar aqui o quê? 7 e o 6. O 7 é dezena e o 6 minha unidade. O que foi que me sobrou? O 4. 4 mais 1 é igual a 5. Certo? Então, foi o século 5. Legal, né? Descobrimos qual o século que aconteceu isso. Agora que você já descobriu a regrinha, só existe uma exceção. Essa regra só não vai funcionar no seguinte caso: quando a minha dezena e a minha unidade for 0, ou seja, se tiver 0, 0, os últimos dois números, não vai ter como eu somar com um 1. Então, eu só vou pegar o número que me sobrar, certo? Então, se minha dezena for 0, minha unidade for 0, meus últimos dois números for 0, 1500 foi o ano que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Qual foi o século que aconteceu? Olha, os últimos dois números são 0, então não tem como eu somar com 1. Eu vou apenas pegar o que me sobrar e será meu século. O século foi o século 15, que foi o número que sobrou. O século 15 foi o século que os portugueses chegaram. Ok? Beijão, espero que vocês tenham entendido. Ficou alguma dúvida? Me chama no WhatsApp, tá bom? Alunos, uma regrinha básica aqui. Toda vez que aparecer um ano e esse ano tiver A.C, quer dizer que foi antes de Cristo. Mas se o ano não tiver A.C e não tiver nada, nenhuma sigla, quer dizer que esse ano foi depois de Cristo. Ou seja, os anos que foram depois do nascimento de Cristo geralmente não aparecem com essa sigla. Aí você já sabe que ele aconteceu depois do nascimento de Cristo, ok?